Olá a todos. Então, estamos aqui em mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre uma das aulas mais importantes do curso. Vocês vão trabalhar com esse tema durante toda a disciplina de quantitativa e com certeza esses aprendizados também vão ser muito úteis em qualquer área da química analítica, trabalho, estágio, são cálculos muito importantes. A gente vai falar sobre volumetria, padrões e cálculos volumétricos. A volumetria, ela é um tipo de análise clássica e ela se baseia na titulação, tá? Que é uma técnica que a gente vai usar para determinar a concentração das substâncias em amostras, tá? E a gente tem alguns tipos de volumetria, que é a volumetria de neutralização, em que a gente vai analisar as substâncias que são ácidos ou bases, tá? Eu coloquei aqui como exemplo a análise de ácido acético numa amostra de vinagre, com titulação com NaOH. É um exemplo de uma volumetria de neutralização. A gente tem a volumetria de precipitação, tá? Para íons que são capazes de precipitar durante uma titulação completamente. Como, por exemplo, a gente pode fazer análise de cloreto de sódio, numa amostra de soro fisiológico, por titulação com nitrato de prata. É um exemplo de volumetria de precipitação. Temos também a de complexação, que é útil na análise de íons metálicos, que formam complexos com ligantes durante a titulação, como, por exemplo, a análise de níquel em uma amostra de aço, por titulação com EDTA. E a gente tem também a volumetria de oxirredução, onde compostos oxidantes ou redutores vão ser analisados, como, por exemplo, a análise de vitamina C por titulação com iodo. Falar um pouco da parte histórica da titulação rapidamente, né, que eu acho super interessante. A titulação é uma técnica que teve suas origens na França, principalmente, tá? E ela foi batizada com a palavra titre, que antigamente, mais ou menos em 1800, era utilizada para designar o grau de pureza de amostras de potassa, né, de hidróxido de potássio. E atualmente significa título, né? Tem aquela unidade de concentração que vocês costumam trabalhar, que é o título. Na verdade, não tanto porque ela não é muito utilizada atualmente. Tá? Então, é uma técnica bem francesa, tá? E alguns marcos importantes foram, primeiro, a utilização de indicadores naturais, né? Pela primeira vez por William Lewis. Depois, o uso da volumetria de oxirredução por François de Croisille, sei lá se é assim que fala. E esse mesmo indivíduo inventou a bureta, tá? E depois outros cientistas como o Gay-Lussac e o Ocean Henry também fizeram a aprimoração da bureta. Teve a invenção da titulação que eu acho que é a mais importante que existe, que é a iodometria, que é uma titulação de oxirredução, foi inventada por Bunsen. Em seguida, o químico alemão Carl Friedrich Mohr, ele publica um livro, né, Tratado do Método Titrimétrico de Análise Química, que foi responsável pela popularização da volumetria, tá? Ele também aplicou conceitos de normalidade na volumetria e teve seu nome associado em várias coisas de laboratório de química, como sal de Mohr, a balança de Mohr, a pinça de Mohr, o cartão de Mohr, o método de Mohr, tá? Então, na verdade, a titulação começou a ser, vamos dizer, mais popularmente usada em laboratórios, claro, ninguém estava titulando em casa, a partir desse livro, do Mohr. Inclusive, esse aqui é o meu gato, que se chama Mohr, em homenagem a esse cara aí. A gente teve também depois a obtenção da fenolftaleína, que é um dos principais indicadores de titulação ácido-base, que é utilizado. A primeira titulação potenciométrica, utilizando um pH-metro, para monitorar o pH ao longo da titulação. E aí, só em 1945 a gente teve a invenção das titulações de complexação, são as mais recentes. As outras três elas são bem antigas, tá? Mas a de complexação é uma titulação mais nova, tá? Mostrando que o método clássico também pode receber novidades. Bom, a titulação é uma técnica baseada na reação de um analito A, já vou mostrar aqui a figura, com um padrão B, então a gente está aqui, ó, analito, com um padrão. Então está o padrão aqui na bureta e o analito no Erlenmeyer, né? Estando um dos dois em um frasco Erlenmeyer e o outro na bureta, ou seja, podia estar invertido, tá? O A está aqui e o B está aqui. Após a reação completa entre A e B, gerando o produto C. Então, A e B vão reagir gerando C. Tá? Vai ter uma mudança de cor na solução por causa do indicador D.
Tá? Então, quando acaba a reação entre A e B, existe algum mecanismo que vai indicar que essa reação acabou, baseado no indicador colorimétrico. E aqui acontece a mudança de cor. Estava azul, ficou roxo, por exemplo. Tá? E aí, quando quando ocorre essa viragem de cor, a gente chama esse momento de ponto final da titulação. Tá? E o volume de titulante gasto ele vai ser lido na bureta. Ó, aqui o olhinho aqui. Então, se faz a leitura do volume do titulante e a partir desse volume se faz o cálculo da concentração de A. Porque a de B, como ele é um padrão, você já sabe. Tá? Então, é basicamente assim, que você mede na titulação esse volume de uma substância necessária para reagir completamente com outra. E a partir disso, você consegue calcular a concentração do seu analito. E é importante a gente mencionar o termo que eu falei aqui, ó, ponto final da titulação. Ó, ponto final da titulação. O que é o ponto final da titulação? Está aqui, ó. O ponto final da titulação é um momento visível de mudança de cor do indicador, que acusa o final da reação entre titulante e titulado. Tá? Então, justamente esse momento que muda de cor é o ponto final. Ele é um momento visível, experimental. Enquanto que existe um outro termo, que é o ponto de equivalência. O ponto de equivalência está relativo a um momento teórico, aquele que você calcula e vê, então aqui é o ponto de equivalência. Tá? Então, os dois termos são usados. Ponto final é o experimental e ponto de equivalência é o teórico. Aqui é o desenho da bureta. Então, essa aqui é a bureta. Né? Uma vidraria aqui longa, né? Alta. Tá? Ela aqui vai ter as graduações. Ó. A gente pode ver aqui o zoom. Aqui a gente tem as graduações que vão de 0,1 ml. Os intervalos. Tá? 0,1 em 0,1 ml. Esses intervalos, tá? Isso no caso uma bureta de 50 ou de 25 ml, que são os mais comuns. Tá? A gente tem essa torneira. Para que serve a torneira? Vai controlar o fluxo do titulante. Tá? A gente vai ver no vídeo. Então, é assim que é o desenho de uma bureta. Tá? Então, vamos ver rapidamente esse vídeo, que tem mais ou menos 1 minuto. Então, aqui estamos pipetando uma solução, tá? No caso aí está colocando padrão, isso é uma solução padrão, tá? Que está sendo pipetada pelo nosso professor Samir. Pipetando no Erlenmeyer. Ele está adicionando água, isso é muito comum porque o volume fica muito baixinho quando você pipeta. Então é normal a gente adicionar água, depois adiciona gotas de fenolftaleína, que é o nosso indicador nesse caso, poderia ser outro. Aí estou eu aí, enchendo a bureta. E já estou titulando aí rapidão. Então olha aí. Olha como eu mexo rápido a Erlenmeyer. Estou praticamente tendo uma convulsão ali, né? Mas não, o vídeo está acelerado. Então pela torneira eu controlo o fluxo do titulante. E com a outra mão eu fico agitando o Erlenmeyer. Aí eu vi que chegou ali, peguei mais uma gotinha. E olha só, tá rosa. Não sei se vocês estão percebendo, para mim evidentemente está rosa. Tá? Quanto menos rosa, melhor a titulação, no caso da fenolftaleína. Depois a gente mede o volume, titulação 1 e 2, mesmos valores. Tá? E aí são as cores. Tá? Então, quando você começa a titulação, incolor, no ponto final tá um rosa clarinho. A gente botou mais uma gotinha aí para ficar mais visível. Então, esse é o ponto final, quando tá um rosa claro. Tá? É a viragem do indicador, foi quando eu medi ali o volume na bureta, é aqui passado. Então, se eu coloco uma gota a mais, 2 gotas a mais, ele fica assim rosa forte, significa que eu passei e eu não vou poder usar aquela leitura de volume. Vamos falar sobre padrões, que a gente falou que tem um padrão ali, que pode estar na bureta no Erlenmeyer, mas o que é uma solução padrão? Uma solução padrão é uma solução de uma substância química com concentração definida com alto grau de exatidão. Tá? Então, uma concentração que eu tenho normalmente, esse alto grau de exatidão, ele indica pelo menos 4 algarismos significativos. Tá? Não é uma regra, pode ter 3 também, mas 4 geralmente é um número, é uma quantidade comum. Tá? Então seria maior ou igual, né?
Então, o que primeiramente é nosso padrão primário? Então, padrão primário, esse termo, ele indica um composto que atua como material de referência em um método analítico, tá? E ele tem que atender vários requisitos para ser esse material de referência. Primeiro e mais importante, que é geralmente o problema, ele tem que ser estável, tá? Então, ele não pode reagir na atmosfera, né? Quando eu coloco ele aqui na bancada, ele não pode ficar reagindo. Não pode reagir com umidade, né? Não pode absorver umidade, não pode reagir com CO2 do ar, ele não pode sofrer uma degradação térmica, né, espontânea, mesmo a baixas temperaturas, então tem que ser estável. Tem que ser puro, ele tem que ser solúvel no meio de análise, ele tem que ter baixo custo e ser acessível, né, isso é importante. Ele tem que ter uma alta massa molar, que é para minimizar os erros de pesagem. Então, esses são os requisitos de um padrão primário, tá? E o que você consegue com esse padrão primário? Você tem uma confiança com alta exatidão na massa que você pesa desse padrão, tá? E na concentração da solução que você prepara dele. Tá? Então, por exemplo, se ninguém é perfeito, explique nosso padrão primário, um dos mais importantes, bifitalato de potássio. Tá? Então, bifitalato de potássio, por exemplo, quando eu peso ele na balança, aquilo que está mostrando na balança é realmente o que tem de bifitalato. Não é um composto degradado, não é uma impureza, não, é bifitalato de potássio, eu confio. Então, eu posso usar aquela massa com todos os seus algarismos significativos. Tá? E com isso, quando eu preparo a solução dele, eu tenho uma solução conhecida com alta exatidão e precisão. Poucas substâncias atendem aos requisitos que eu coloquei. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos de padrões primários, padrões primários que atendem esses requisitos, como o bórax, que é o tetraborato de sódio dequidratado, o bifitalato de potássio e o carbonato de sódio, que são utilizados na volumetria de neutralização. Tá? O cloreto de sódio e o cloreto de potássio, que são padrões primários da volumetria de precipitação, o carbonato de cálcio, zinco em pó e fios de cobre, que são padrões primários de volumetria de complexação, e o dicromato de potássio, iodato de potássio e óxido de arsênio 3, que são utilizados como padrões primários de volumetria de oxirredução. Tá? Há muito tempo, nas apostilas de Conti, se usava o óxido de arsênio 3 para padronizar permanganato de potássio. Era uma das nossas práticas, que agora a gente não usa mais porque o arsênio é tóxico, mas antigamente existia essa prática sim, que com os cuidados devidos dá para trabalhar, não é que seja impossível. Alguns exemplos de compostos que não são padrões primários, tá? E que são titulantes muito comuns de serem usados, então são compostos que normalmente a gente precisa padronizar, né? A gente precisa tornar aquela concentração conhecida, como o nitrato de prata, né? O nitrato de prata ele é sensível à luz, então ele não é estável, e também ele é caro. O hidróxido de sódio, porque ele é um composto higroscópico, né? E também ele reage com gás carbônico atmosférico. Tá? E o HCl que é volátil. Então, esses três eles não têm as características devidas para serem padrões primários. Então, quando eu peso, por exemplo, o hidróxido de sódio na balança, pode ser a balança mais precisa do mundo, ali vai estar embutida água, carbonato de sódio. Tá? Então, eu não vou ter essa concentração com alta exatidão, mesmo que eu tenha uma boa balança. Então, quando eu preparo essa solução de NaOH, eu não confio nessa concentração. Não tem como, é uma da natureza desse composto. Tá? E para conhecer essa concentração, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o processo de padronização. Então, na padronização, é que eu vou conhecer, ou fatoração, tá? Também tem o termo fatoração, a mesma coisa que padronização. Eu vou conseguir conhecer a concentração dele com alta exatidão. Então, o que é a padronização e o que é um padrão secundário? Então, uma solução de uma substância que não é um padrão primário, ou seja, ela não é padrão, mas ela foi padronizada com o auxílio de um padrão primário ou um outro padrão secundário, é um nosso padrão secundário. Tá? Então, essa definição aqui faltou eu escrever. Então, essa solução aqui é um padrão secundário. É a definição de padrão secundário, isso que eu coloquei aqui, tá? Isso que eu quis dizer. Tá? Então, ele é uma substância que não é um padrão primário, mas que foi padronizado. E para padronizar, eu preciso de um padrão primário ou de um outro padrão secundário. Tá? Então, o padrão secundário também possui uma concentração com alta exatidão e pode ser utilizado nas titulações. Então, por exemplo, se eu tenho um NaOH que não é um padrão, tá? Uma solução que eu acabei de preparar ali na bancada,
Então, ele não é padrão, ele não é uma solução padrão, porque como o NaOH não é um padrão primário, eu não conheço com muita exatidão a concentração do NaOH. Então, eu falo como? Olha, eu calculei para ele ser 0,1 molar. Então, ele é mais ou menos 0,1 molar. Tá? Então, eu coloco o quê? Por que eu coloquei dessa forma? Eu coloquei com um algarismo significativo. Justamente para indicar a baixa precisão e exatidão dessa concentração. Porque ele não é um padrão primário. Tá? Já o meu biftalato, como ele é um padrão primário, ele vai ter mais que pelo menos 4 algarismos significativos na sua concentração. Tá? Porque ele é um padrão primário, eu vou pesar a massa dele com todo cuidado. E aí, eu titulo o biftalato com NaOH, faço os cálculos e determino a concentração do meu NaOH. Ó, fiz os cálculos e achei isso aqui. Então, a partir do momento que eu coloquei aqui a concentração aqui já com 4 algarismos significativos, ou 3 também serviria, mas 4 é o mais comum, ele passa o quê? A ser um padrão secundário, tá? Porque a concentração passa a ter alta exatidão. Então, ele passa a ser um padrão secundário. Então, ele foi o quê? Padronizado. Eu falo que ele foi padronizado, tá? E aí depois eu posso, por exemplo, utilizar esse NaOH, que é um padrão secundário, para padronizar um outro padrão, uma outra solução que não é um padrão, como um HCl aqui, 0,1 molar. Então eu usei um padrão secundário e produzi um outro padrão secundário. Tá? Ele não é um padrão terciário, é sempre secundário. Tá? Então é primário ou secundário. E eu posso usar isso para fazer a dosagem de um analito em uma amostra. Eu preciso de uma solução padrão para poder fazer essa dosagem. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente prepara o quê? Prepara a solução do titulante e prepara a solução do padrão primário. Que titulante? Titulante que eu vou usar na minha amostra. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma amostra de vinagre, que tem ácido acético, eu preciso preparar um padrão secundário de hidróxido de sódio, um padrão básico. Faço depois, contendo essas duas soluções, eu faço a padronização do meu titulante. Tá? Que aqui nesse caso, por exemplo, poderia ser NaOH e o primário poderia ser o biftalato. Então, eu padronizei o meu NaOH. Agora eu sei a concentração dele. Agora sim, né? Depois que fiz os cálculos. Então, eu fiz o meu padrão secundário de quê? NaOH. Depois eu faço a minha titulação, que poderia ser, por exemplo, uma amostra de vinagre. Tá? Faço o cálculo dos dilatórios e vou achar o quê? Porcentagem de ácido acético no vinagre. Tá? Então, assim que funciona a dosagem de um analito em uma amostra. Tá? Tem essas etapas: preparo das soluções para o padrão primário, solução do titulante, padronização, cálculos, acho a concentração do meu padrão secundário, titulo a minha amostra e depois acho com os cálculos a porcentagem do meu analito. Entenderam? Assim que funciona. Brilhante. Bom, aqui o nosso exemplo que eu coloquei acima, né? Então, é só uma visão desse processo. Padronização do meu titulante aqui em cima, que a gente já tinha visto no slide de antes. Titulação da amostra, determinação do teor do analito. Existe também um tema importante que é o fator de correção. O fator de correção é um fator utilizado na correção da concentração de uma solução padronizada. Tá? É por isso que quando a gente fala que o NaOH está padronizado, a gente pode também falar que ele está fatorado. Né? Padronização ou fatoração, porque quando você aplica esse fator de correção. Então, o fator de correção é a normalidade real sobre normalidade ideal. Tá? O que é normalidade real? É aquela obtida no experimento. E a ideal é aquela que a gente achou que deveria ter pelos nossos cálculos. Tá? Então, por exemplo, um NaOH 0,1 normal, após a padronização, ele passa a ser 0,1065 normal. Estou contando isso para vocês. Calcule o fator de correção. Então, o fator de correção vai ser 0,1065, que é a real, sobre 0,1, que é a ideal. Ou seja, ops, saiu na ordem errada. Vai ser 1,065. Tá?
Então, a gente tem uma solução de NaOH 0,1 normal com fator de correção 1,065. Por que se utiliza esse padrão? Porque algumas soluções que são comercializadas, né, a gente até tem umas soluções de tiosulfato de sódio no laboratório que são assim. Tá no rótulo principal, tá assim bem grande, tiosulfato de sódio 0,1 normal. Depois tem um rótulo, uma mini tabelinha, né, que parece uma tabelinha impressa, né, para cada lote, provavelmente, com um fator de correção 1,008. Acho que era esse o fator que a gente tem lá. Tá? Então, você sabe que, na verdade, ela é o quê? Ela é 0,1008 normal. Tá? Então, outro exemplo, calcule a normalidade de uma solução de HCl 0,5 normal com fator de correção 0,992. Então, o fator de correção, mais uma vez a fórmula. Então, o fator é 0,992, a normalidade ideal é 0,5. Então, a normalidade real é 0,496. Tá? Bem simples de utilizar. Bom, saímos agora da parte dos padrões, padronização, e vamos falar dos tipos de titulação. Então, uma titulação ela pode ser direta ou inversa. Tá? Então, aqui está o desenho da titulação direta, que é o quê? O nosso padrão está aqui em cima, na bureta. Essa é a titulação direta. E no caso da titulação inversa, que a gente tem o padrão aqui embaixo, no Erlenmeyer. Tá? Essa definição não tem grandes impactos, tá? Então, na verdade, muitas referências não definem isso, tá? Eu estou passando para vocês, né, porque a gente costuma trabalhar com esses nomes, tá? Mas algumas referências nem utilizam essa nomenclatura e algumas chamam as duas de direta, tá? Então, mais uma ideia de como diferenciar, porque é mais comum realmente você botar o padrão na bureta. Mas nas padronizações, em algumas amostras muito específicas, o padrão fica no Erlenmeyer, né? Então também acontece, então se caracteriza uma inversa. E aí a gente tem a titulação de retorno, titulação pelo resto ou retrotitulação, tudo a mesma coisa. Como é que funciona essa? Essa é mais complicada. Então você tem um padrão 1, ou seja, vai ter um padrão 2, tem dois padrões. Então o meu padrão 1, eu vou pegar ele em excesso conhecido, ou seja, eu vou colocar mais do que eu preciso para reagir. E ele vai reagir com o analito. Tá? Então, adiciono esse excesso conhecido ao analito. O que acontece? Analito reage com o padrão 1. Forma um produto e sobra um resto. Tá? Aqui, ó. Isso é bem importante. Vai sobrar um resto do padrão 1. Tá? É o que não reagiu, porque eu coloquei mais do que precisava. E aí, o que eu faço com isso? Eu titulo esse padrão 1 resto com outro padrão, que é o padrão 2. E quando acaba a reação, eu sei que acabou a de consumir todo o padrão 1. Esse é o ponto final da titulação. Tá? E aí, com base nisso, eu consigo calcular a concentração do analito. A gente vai fazer o cálculo daqui a pouco, por enquanto eu quero que vocês entendam a ideia. Tá? Para que serve esse processo todo? Porque eu não pego logo o título A com um analito com padrão. Ele é útil em relações lentas. Então, às vezes, a reação do A com um padrão, um certo padrão que você gostaria de usar é muito lenta. Tá? E numa titulação, a reação não pode ser lenta. Então, o que você faz? Você faz essa reação, você primeiro consome todo o A de uma vez, né? Que você pode misturar o padrão 1 com A, e almoçar e depois voltar, que vai estar reagido. Né? Ou às vezes a reação, ou às vezes a reação com o padrão 1 nem é tão lenta assim, né? E, enfim, aí a gente pode também ser utilizado para reações lentas, para remover a turbidez do meio. Tá? Algumas amostras são turvas, e quando você adiciona, faz essa reação inicial, você tira essa turbidez. Tá? A turbidez atrapalha bastante para ver o ponto final da titulação. Ela pode ser utilizada também quando não tem um método de indicação para uma titulação direta. Né? Isso é muito comum na volumetria de complexação. Às vezes você não tem um indicador bom para uma titulação direta, então você faz esse método de retrotitulação para poder ter uma boa indicação do ponto final. Pessoal, essa foi a primeira parte do tópico de volumetria. A segunda parte, que vai sair no próximo vídeo, vai ser a de cálculos volumétricos. Aguardo vocês até lá.